Hare Krishna, minhas reverências a todos vocês devotos que agora estão assistindo esse vídeo, ou ao vivo, ou então através da gravação. Esse é um programa que a gente está fazendo de aulas do Bhagavad Gita, porque inspirar os devotos a buscar o conhecimento transcendental, né? Como somos devotos, nós já temos uma inspiração devocional muito grande, né? Porém, às vezes a gente não tem familiaridade com as nossas escrituras. E o Bhagavad Gita, ele é a escritura principal, base, para quem está começando a vida espiritual. Então, a gente precisa dar um reforçozinho nesse estudo do Gita, ok? Então, pensando nisso, nós estamos fazendo esse programa. Hoje seria a aula da mãe Maravara, uma devota muito antiga, que já morou em São Paulo, né, lá em Nova Gokula, e hoje está morando aqui em Recife, mas, infelizmente, ela não pôde comparecer, ela não pôde fazer essa aula. Então, eu estou substituindo ela. Para a semana, eu vou procurar uma outra pessoa, e eu vou tentar procurar uma outra pessoa que não seja de Recife. A gente faria 3 aulas conosco, a equipe de Recife, e uma aula de um devoto convidado, de fora de Recife, um pregador, talvez eu peça a Yamunacharya, o sannyasi que mora lá em Nova Vrajadama, ou peça a Maharaj Tanvantari, ou talvez peça a Maharaj Purushotraya, se ele pode gravar, ficar com a gente, fazer essa aula e gravar, né? Vamos ver. Ok, mas antes de pensar no amanhã, vamos pensar no agora, né? Então, o agora é o Bhagavad Gita, né? Nós vamos fazer o estudo do Bhagavad Gita, ok? Quem tiver o Bhagavad Gita aí em mãos, poderá procurar o verso do capítulo 2, certo? Vou dizer qual é o verso. Capítulo 2 não, capítulo 1. A gente vai fazer 4 versos de cada capítulo, só 4. Depois aí a gente pula para o outro capítulo. Aí o orador, ele tem que dividir o Gita em quatro partes. O capítulo, ele tem que dividir em 4 partes, certo? As 4 partes mais importantes e explicar essas 4 partes. Ele lê um verso, mas ele explica uma parte inteira, ok? Ponto. Então, o verso 42, ok? Vamos agora cantar um pouco e aí a gente depois trabalha o conhecimento do Gita, ok? Eu não sou artista e estou aprendendo a cantar. Estou aprendendo. Apesar de estar há 40 anos nesse movimento, eu não nasci com essa inteligência musical, entende? Então, eu tento cantar. Mas Krishna bondosamente tem aceitado, né? Acredito que ele tenha aceitado. Eu ainda estou aqui até hoje, né? Porque se ele não quisesse mais me ouvir cantando, eu não estava mais aqui, né? Como ele é muito bondoso, ainda aceita, mesmo eu não conseguindo ser tão afinado. Como eu estou colocando as pessoas para dentro do grupo, então é possível que eu vá ter que interromper a música um pouquinho para permitir que alguém entre, certo? Então já vou pedindo desculpas antecipadas. Ok. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jasodanandana Brajajanarandana Jasodanandana Brajajanarandana Jamuna Tira Vanachari
Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodanandanam Braja Janaranjana Yasodanandanam Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Bhagavad Gita como ele é. Vamos, primeiramente, ler o sânscrito, depois vamos ler a tradução e depois o significado de Srila Prabhupada. Desculpa, você pode falar o verso? O verso, capítulo 3, verso 42. Capítulo 3, verso 42. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Ok. 3.42. Muito bem. Então, vamos ler primeiramente, palavra por palavra, né? E depois a gente lê corrido o sânscrito. Doshai, tradução, devido a tais faltas. Etai, todas estas. Kula, nanam, dos destruidores da família. Varna, sankam, de crianças indesejadas. Karakai, que são causas. Utsadyante, são devastados. Jati Dharma, projetos comunitários. Kula Dharma, tradições familiares. Cha, também.
Shashwataha, eternas. Agora eu vou ler o sânscrito, o verso. Doshai etai kulagnanam varna sankara karakai utsadyante jati dharma kula dharmascha shashwataha. Tradução. Pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e, desse modo, originam crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Significado: os projetos comunitários para os 4 ordens da sociedade humana, combinados com as atividades para o bem-estar da família, conforme estabelecida pelas instituição do Varnas, do Sanatana Dharma, ou Varnashana Dharma, são planejados para capacitar o ser humano a alcançar sua salvação última. Portanto, a ruptura da tradição Sanatana Dharma por líderes irresponsáveis produz o caos nesta sociedade, em consequência do que as pessoas esquecem a meta da vida. Vishnu, tais líderes são chamados cegos, e as pessoas que seguem semelhantes líderes, com certeza, serão conduzidas ao caos. Hare Krishna. Então, vamos falar um pouco, mas antes, deixemos oferecer minhas respeitosas reverências, né, a todos os devotos e ao meu mestre espiritual. Om Agyana Timirandasya Gyana Gyana Salakaya Takshuru Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Si Chaitanya Manobishtam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Sri Gurum Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Shirupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavanesware Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarus Vyacha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai, Hare Krishna, muito obrigado a todos que estão presentes aqui. Alguns eu conheço, outros vou conhecer, como o Cláudio, né, que chegou agora. Mas vamos falar primeiramente a mensagem de Krishna
no verso 42 do capítulo 1 do Bhagavad Gita. Essa mensagem, ela diz: pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar. Então, atualmente existe uma classe de governantes que não se preocupam com a felicidade do ser humano. Eles pensam que eles não entendem como o ser humano pode ser feliz, né? Aí, por isso, eles tentam destruir todo tipo de religião, todo tipo de moralidade, todo tipo de bons costumes, assim, em prol de atividades voltadas para a gratificação dos sentidos. Então, está sendo disseminado, espalhado na sociedade que comer, beber e se divertir, esse é o propósito da vida. Então, esses líderes que estão educando mal os seus cidadãos estão criando um caos na sociedade. E eles para eles implantar essa filosofia hedonista, eles simplesmente destroem as pessoas, o conhecimento das pessoas mais velhas, as tradições, herança de muitos anos de sabedoria é levado para o lixo, para que eles possam implantar uma filosofia hedonista de vida. Então, no caso, nós queremos entender a mentalidade de Ajna, porque o Bhagavad Gita é a conversa entre Ajna, que é um devoto, e Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Aí, nessa conversa, Ajna, ele estava numa situação que nós vimos no capítulo passado, de muita depressão, porque ele ia ter que lutar com seus familiares. Então, se você é um juiz, ou se você é um delegado, se você é um líder da sociedade, um líder, né? E se alguém da sua família comete um delito, o que é que você vai fazer? Você vai mandar o seu filho para a cadeia se ele cometer um delito? Você vai condenar, talvez, à morte o seu irmão porque ele cometeu um delito grave? Essa situação é muito difícil de resolver. E é a situação que Ajna se encontrava. A gente já viu isso nos capítulos, nos versos anteriores. Ajna se encontrava numa situação muito delicada, muito difícil, porque ele ia ter que batalhar, ele era um general, ele ia ter que ir para a guerra e ele ia lutar não com pessoas comuns. Ele não ia matar demônios, agressores. Esses agressores que ele ia matar não eram pessoas comuns, mas eram seus próprios parentes. Era o seu mestre, aquela pessoa que ele amava, que ele se dedicou como discípulo. Essa era a situação dele. Agora, isso já foi falado na aula passada. Nessa aula, a gente está procurando focar nos argumentos de Ajna para ele tomar a sua decisão. A inteligência de Ajna, o que havia na mente de Ajna, para que ele pudesse se embasar em tomar a decisão de lutar ou não lutar. Até esse momento, ele ainda não tinha tomado a decisão de não lutar. Ele não tinha tomado essa decisão. Ele estava na dúvida. Ele estava na confusão. Confusão é um sintoma de dúvida. Então, Ajna, nesse momento, ele está argumentando
que as pessoas que destroem a tradição familiar. Ashna não era um político comum, que só queria desfrutar dos bens das outras pessoas, dos impostos das outras pessoas, que só queria viver numa boa. Não. Ashna, ele era uma pessoa de caráter santo. Ele sabe que nós devemos preservar o bem-estar da sociedade. E como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente tem que manter a tradição familiar. Nós temos que respeitar as pessoas mais velhas, porque elas têm mais vivência, elas passaram mais tempo nesse mundo. Elas puderam experimentar na prática muitas coisas que nós ainda vamos ter que experimentar. Então, Ashna, ele argumenta, se a gente destrói a tradição familiar, vai acontecer um caos na sociedade. Né? Ele está dando um argumento. Aí ele diz, e desse modo originam crianças indesejadas. Se você destrói a tradição familiar, ou destrói a cultura espiritual de um povo, esse povo vai se ocupar em gratificação dos sentidos. Aí vai virar carnaval o ano todo. Né? Vai virar só desfrute. Aí isso aí vai provocar, assim, principalmente o desenvolver do apetite sexual. A sociedade vai, como diz Freud, ela vai girar em torno do sexo. Tudo é sexo. Se você olha para um papel no chão, você vai lembrar de sexo. E isso podemos ver que, atualmente, as pessoas estão completamente absortas no pensamento sexual. A vida das pessoas é sexo. Só fala de sexo. Se não tiver sexo, não se fala nada. Então, as pessoas estão, dessa maneira, eles vão perder o propósito do sexo, que o propósito do sexo é você gerar filhos e povoar o mundo com a população digna, uma população consciente, uma população que esteja numa qualidade assim superior de pensamento, e não que pense da cintura para baixo. Nós não queremos, ou um líder não sério não quer que seus cidadãos pensem da cintura para baixo, mas é o que está acontecendo com a nossa sociedade atual. Né? Então, quando as pessoas estão nessa mentalidade canina, uma mentalidade canina, de cachorro, o cachorro ele não tem nenhuma regra. O cachorro ele faz sexo com a irmã, com a mãe, com a tia, ele não tem nenhuma regra. Então, quando eles estão assim, nessa mentalidade canina, sem nenhuma regulação, que Prabhupada explica que essa vida se destina à autorrealização. Então, por isso, não é que a gente não vai ter desejo, a gente vai ter desejo, mas a gente tem que saber regular esses desejos. Regular e dar na dose certa. Então, você pode ter vida sexual dentro da sua família, ter seus filhos, criar a sua família, mas você não pode ser desregulado. Você não pode, assim, como cães, se prostituir, sair fazendo sexo para torta e à direita. E por que não? Porque o sexo ilícito gera uma população indesejada. Você vai ter filho que você não queria ter. O filho que nasceu porque você estava intoxicado, porque você estava apaixonado, porque se levou pelo seu impulso,
se descontrolou. Então, tudo isso gera população indesejada. E essas populações indesejadas não vão ter um treinamento, um amor, uma educação apropriada. Essas crianças, elas vão ser crianças mal guiadas, mal treinadas, mal educadas. Então, como dizia um professor de física, que de vez em quando dava palestras lá para os professores, o nome dele é Pachecão, ele dizia que gato, o filho do gato, o gatinho, é um gatinho, é gato. Filho de gato é gato. Né? Filho de gato é gato. Filho de cachorro, cachorrinho, é cachorro também. Filho de vaca também, é um boi, uma vaca. Mas e filho de gente? Filho de gente não é gente, não. Filho de gente não é gente, não. Vai virar gente. Vai virar, dependendo da educação que ele tiver. Vai virar. Mas depende da educação que tiver. Se você não der a educação apropriada, se você não der o amor apropriado, se você não der a proteção apropriada, essas crianças vão poluir a sociedade. É o que nós estamos vendo. Quantas crianças, aqui em Recife tem muitas, ficam cheirando cola, ficam subindo em cima dos ônibus, nas portas, pedindo esmola. Quantas crianças estão assim? E eu tenho experiência como professor, que muitos dos meus alunos não têm pai, não sabem nem quem é o pai. A mãe também. E estão sendo criados por quem? Quando tem alguém para criar, é criado pela avó. É criado pela avó. E quando não tiver mais avó, como aqui fala no Bhagavad Gita, se a gente matar os membros mais velhos da família, aí vai ser criado por quem? O governo não vai criar. Entende? Então, a Yasma está argumentando que se esses agressores são os membros mais velhos da família, e se eu matar esses agressores, a sociedade vai virar um caos. Vai virar um caos. Né? Aí ele continua dizendo, e se a sociedade vira um caos, então todos os projetos na sociedade. A gente vê tantos projetos, eu vejo muitos projetos. Eu estou lá na minha escola e de vez em quando vem um projeto da Secretaria da Educação. É projeto que não acaba mais. Mas porque a base desse projeto está sob uma sociedade mal guiada, o resultado desse projeto é fracasso. Tantos planos para as pessoas serem felizes, mas as pessoas não sabem ser felizes, porque a felicidade que ela está buscando, os projetos de felicidade, é baseado no gozo dos sentidos. O gozo dos sentidos não pode trazer felicidade, porque os sentidos, eles são imperfeitos. E, além de serem imperfeitos, eles são... O prazer dos sentidos não consegue satisfazer a alma, porque a alma ela está além dos sentidos materiais. Por mais que você procure satisfazer seus sentidos, dar prazer, você só vai encontrar frustração, porque os sentidos não dão prazer para a alma. A alma ela está além dos sentidos. Esses sentidos pertencem a esse corpo material. E esse corpo material não nos pertence, porque no final esse corpo vai ser comida de verme, esse corpo vai ser comida de cachorro, porque na Índia, às vezes não enterra não, joga na rua, aí o cachorro vem e come. O cachorro vem e come. Na Índia é assim, por isso que Prabhupada às vezes cita isso aí. Ou vai virar cinzas, vai ser entregue ao fogo. Então, esse corpo não é nosso. Esse corpo, ele pertence a outros. E a gente está fazendo muito esforço para servir ao corpo. Muito esforço para servir ao corpo. E esse serviço ao corpo é perdido, porque no final o corpo vai para outro destino.
vai para um destino. Então, os líderes não sabem isso, eles pensam que a vida foi feita para gratificar os sentidos. E aí, os planos que eles fazem, sem considerar a tradição familiar, sem considerar o conhecimento da alma espiritual, o propósito da vida, esses planos todos vão para a lata do lixo. Temos visto isso na história. Analise a história. Quem estudou um pouquinho de história pode ver. Império Romano. Onde está o Império Romano? Império Grego. Onde está o Império Grego? Império Britânico. Onde está? Agora tem o Império Chinês. Está crescendo aí, está virando o Império Chinês. E pode ser que ele consiga imperar no mundo, né? Primeiro, ele tem que superar o império atual, que é o Império Americano, imperialismo americano. Mas, mesmo que ele consiga, de certo tempo, 100, 200 anos, vai cair, porque tudo cai. Porque tudo cai porque está baseado no lugar onde de areia. Você está construindo um castelo numa base fofa de areia. Vai cair, porque é a base de que nós podemos ser felizes, gratificando os sentidos. Qualquer um pode fazer essa experiência. Você pode encontrar comida gostosa, aí você come um prato, quando vai comer o segundo prato, já não está tão gostosa. O terceiro prato já é sofrimento. Comer aquele terceiro prato já é sofrimento. Então, essa ideia de que a gente pode ser feliz com o gosto dos sentidos e fazer planos para isso é falso. E a Juna está argumentando em cima disso aqui. A Juna está argumentando que todos os projetos que você fizer de bem-estar para a família, mas baseado na destruição das tradições familiares, no gozo dos sentidos, tudo isso está malogrado. Vai ser um fracasso, ok? Então, eu vou deixar as perguntas para o final. Estou vendo que Clemilton levantou a mão, Nityananda, mas vocês anotam aí para não esquecer, ou então coloca no chat para não esquecer, certo? Mas eu vou continuar aqui o raciocínio, né? Que eu preparei aqui para a aula, ok? Senão eu perco o raciocínio e me desvio do que eu quero falar. Então, hoje, na aula, esses foram os argumentos de Aslan, e ele está argumentando sempre em cima desses argumentos de não podemos, eu não posso lutar contra meus parentes, as pessoas mais velhas, porque essas pessoas, elas mantêm a tradição familiar, senão a sociedade vai entrar em caos, né? Então, no verso que hoje, eu sempre faço uma leitura de 5 minutos, todo mundo que me manda seu celular, né? Clemilton, eu mandei para ele, estou começando a mandar para ele, mandando para a Tainá, certo? Eu vejo que eles olham, eu mando 5 minutos do Bhagavad Gita, 5 minutos do Brahma Samhita, é o bom dia, é o boa noite. Então, no verso de hoje que eu mandei, tinha uma parte muito interessante, que era do capítulo 3 do Bhagavad Gita, é o verso 34. Então, naquele verso, Krishna estava falando para Arjuna que nós devemos cumprir com os nossos deveres, mesmo que imperfeitamente. Porque fazer o dever de outra pessoa é perigoso. É perigoso fazer o dever de outra pessoa. Então, cada um de nós, segundo a literatura védica, somos regulados para executar certos deveres, de acordo com as qualidades psicofísicas que cada um de nós tem, que nós chamamos os modos da natureza material. Eles formam a nossa personalidade, formam o nosso corpo. A alma, ela está coberta pelos modos da natureza material, por essa condição psicofísica.
E, de acordo com essa condição, você vai executar certos deveres para você se purificar, para você se livrar gradualmente, passo a passo, da sua identificação com a natureza material. Então, nesse verso, Krishna está dizendo que você deve seguir sua natureza e que você não pode ganhar nada com a repressão. Por quê? Nesse verso, ficou claro que existem 3 tipos de deveres. O dever material, que é dado a cada um de nós de acordo com as nossas qualidades materiais, de acordo com as nossas aptidões, o nosso estado psicofísico. Esses são os deveres materiais, certo? Todo mundo aqui vai ter que trabalhar. Isso é um dever material. Porque se não trabalhar, não vai comer. Porque não vai ter dinheiro para comer. Né? Todo mundo aqui vai ter que estudar, aprender uma profissão, porque senão não consegue trabalho. Aí diz assim, o Brasil tem muito desempregado, porque não estuda. Tá? Aqui tem tudo de bom o ano inteiro, mas a pessoa não é qualificada, então ela não consegue emprego. Né? O emprego é para quem é qualificado, porque ninguém vai pagar uma pessoa desqualificada. O emprego é empresa. Então, estudar é uma coisa, é um dever material, a pessoa tem que estudar. Né? Então, esses são deveres materiais. E tem os deveres espirituais. Os deveres espirituais são aqueles deveres dados pelo mestre espiritual. O mestre espiritual vai dizer, cante 16 voltas de japa. Se o mestre espiritual falar isso é um dever espiritual. Cantar o Mahamantra Hare Krishna na sua japa, 16 voltas todos os dias. Aí o mestre espiritual fala, acorde no Brahma Muhurta. E no Brahma Muhurta, adore a deidade. Então você acorda no Brahma Muhurta, que é 1h30 antes do sol nascer, e adora a deidade. Aí o mestre espiritual fala, pregue a consciência de Krishna, e você prega. Esses são deveres espirituais relacionados a seu avanço espiritual. O mestre espiritual não vai dizer para você, trabalhe, porque isso é um dever material. Ele não é obrigado a dizer, pode ser até que ele diga, certo? Mas ele não é obrigado a dizer. Os deveres espirituais nem sempre são iguais aos deveres materiais. Os deveres espirituais podem ser diferentes dos deveres materiais. Então, agora, existe a outro tipo de atividade, a terceira. A outro tipo de atividade é para aqueles devotos que já se encontram em consciência de Krishna. Um devoto que está com o pensamento totalmente voltado para servir a Krishna, esse devoto ele está em consciência de Krishna. Então, esse devoto consciente de Krishna, ele faz qualquer coisa para Krishna. Ele trabalha, o trabalhar dele não é um dever material. Ele faz aquilo para Krishna. Ele canta japa, é espiritual, mas ele faz isso para Krishna, ele faz com gosto, porque ele entende que é para Krishna. Então, tantas atividades materiais quanto as atividades espirituais, para um devoto que está plenamente consciente de Krishna, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, não estando nessa plataforma, o devoto, ele deve
fazer suas atividades materiais e oferecer os frutos para Krishna. Ele deve fazer suas atividades espirituais para obedecer às ordens do mestre espiritual. Mas o devoto em consciência de Krishna, ele faz tudo para Krishna, que ele está na plataforma transcendental, aquele devoto que já transcendeu os modos da natureza material. Então, ele já não vê mais a dualidade de material e espiritual. Ele vê tudo como espiritual. Então, Ajna, ele estava com essa confusão. A confusão de Ajna era que ele não estava conseguindo ver a atividade dele de lutar como sendo uma atividade espiritual, como sendo uma atividade, uma ordem espiritual. E ele via que para ele, o dever dele material era não lutar. O dever material dele era não lutar, porque ele lutando iria ferir, prejudicar pessoas que ele amava muito, como seus parentes, seu mestre. Então ele estava nesse dilema. A cabeça dele estava girando. Mas o dilema dele era embasado em conhecimento dos deveres materiais. Agora, ele estava esquecido dos deveres espirituais. Ele não estava vendo que, se ele não lutasse, todas aquelas coisas que ele estava prevendo iriam acontecer do mesmo jeito e pior. Mas ele não podia ter essa visão naquele momento. Era preciso que Krishna mostrasse para ele. E o Bhagavad Gita vai ser, quando Krishna começar a falar, né, a partir do capítulo 2, vai ser para iluminar Ajna no conhecimento espiritual. Então, aí, Krishna vai iluminar, dar para Ajna a atividade de lutar como um dever espiritual. E no final do Gita, que Krishna falou tudo, aí Krishna vai dizer, aí Ajna vai dizer, aí Krishna fala, abandone todas as espécies de deveres, abandone tudo, você não entende? Simplesmente me siga, e abandone todo tipo de dever, simplesmente me siga, seja meu devoto, completamente, simplesmente me siga. Aí, no finalzinho, então, Ajna começa a entrar na transcendência, fazer tudo para Krishna, porque se ele abandonou tudo e só segue Krishna, ele está na transcendência. Ok? Então, eu falei quase que 50 minutos. Quase 50 minutos. Certo? Cantei um pouco, né? Fiz algumas orações, então não chegou a tanto. Mas eu acho que está na hora da gente começar a responder as perguntas, né? Abrir um espaço para as perguntas sobre o Gita, sobre o que foi falado, essa parte do Gita, tirar dúvidas, se existe, né? Eu vi Nityananda levantou a mão, Clemilton levantou a mão, então podem fazer suas perguntas. No chat não tem nenhuma pergunta, então podem fazer. Não, só uma... É porque também eu não queria atrapalhar essa linha de raciocínio, mas eu tenho uma imagem aqui que ela diz muito sobre o primeiro tópico aí, né, da questão da tradição familiar. Eu gostaria de compartilhar. Posso compartilhar a minha tela? Pode compartilhar a tela aí com a gente. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar uma janela. Aí tá aqui, essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Não, ainda não. Acho que vai agora. Ah, vai rolar agora. Tá vendo aí? Tô vendo. Então essa imagem aqui foi num curso lá do Instituto Jaladuta, né? Aí de Campina, pertinho aí de Campina Grande, do Bhakti Shastri, EAD, né? E isso. Aí, com a professora Mitravinda, né?
E aí ele explicou que essa imagem aqui, que é basicamente o que o senhor falou, né? Que ele mostra como se fosse um processo mesmo, um passo a passo. Então, a preocupação de Arjuna era a morte dos anciões, né? Que se ele, tipo, ele ia ter que, né, matar os Kauravas, né? E até mesmo o próprio pessoal de lado dele iam morrer, então ia morrer muita gente, os anciãos iam morrer. Aí, com isso, ia ter a destruição das tradições familiares, né? Os rituais védicos cessarão, e aí a religião predominante na família, as mulheres elas tornam-se degradadas, né, em castas, aí disso vem a progênie indesejada, que você comentou bastante aí, que o senhor é professor, né, convive com isso, que é lamentável, né? E disso vem a sociedade atual, né? Que é todos os tipos de projetos comunitários e atividades de bem-estar familiar são devastados. Então, realmente, eu posso passar por senhor essa imagem, né? Que ela é, tipo... O senhor, mesmo acho que o senhor já não tinha visto, mas o senhor descreveu aqui a imagem, né? E tá muito didática aqui, né? Tá muito didática. Porque essa imagem, né, pelo que eu vejo, é o verso que eu li, né? Não, é o verso, é o do verso, a explicação. Uma forma visual, né, do verso. Aqui, ó, tá aqui, bem aqui em cima, ó, é Bhagavad Gita do 39 a 42, né? Certo, mas esse verso é o 42. Sim, pois é. Esse verso aí, esse slide aí é o 42. É porque essa temática, né, ela já vem um pouco, acho que desde o 39, né? Exatamente. Que no 42, talvez, Arjuna fez um resumo, né? Sim. Mas a temática é a parte que a gente estava... Eu dividi o Bhagavad Gita em 4 partes, né? Então, essa terceira parte aí, essa é a terceira parte. É a terceira parte. O Bhagavad Gita eu dividi em 4 partes. Eu dividi o capítulo 1 em 4 partes. 1, né? 4 partes. Então, essa aí é a terceira parte, que é os argumentos de Arjuna. Certo? Sim. Os argumentos de Arjuna, que na mente dele estava argumentando para ele não lutar. Né? Aí era exatamente isso. Essa escadinha aí. Porque ele acha que a sociedade vai se degradar. Né? E realmente né? E ele estava certo. Agora, assim, complementando isso aí, é que temos que entender que existem deveres materiais, que são esses, certo? Esses são os deveres materiais. Todos eles aqui são deveres materiais. Mas também existem os deveres espirituais, aquele dado pelo mestre espiritual. E nem sempre são iguais. Nem sempre são iguais. E existem as atividades transcendentais, que são aqueles deveres que você segue, que não é nem material nem espiritual, é transcendental, né? E tudo é transcendental, tudo é espiritual, porque você já alcançou um estágio de ficar além, né? Foi bom isso aí, muito bom, né? Se eu não preparei essa aula, eu ia preparar uns slides, né? Mas na minha aula, quando eu for dar a minha aula, eu vou preparar uns slides assim, parecidos, não assim dessa maneira, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com imagens, entende? Então, se você vai lá no meu canal do YouTube, não sei se você foi, né? Eu postei lá uma aula que eu dei no Mayapu TV. Não sei se você está acompanhando. O Mayapu TV tem aulas do Srimad Bhagavatam ao vivo, todo dia, de 8 horas da manhã. Todo dia. E há umas 2 semanas atrás eu dei a aula. Foi no dia 27 que eu dei a aula. Então, eu tive um mês todo para me preparar, né? Só que o Mayapu TV, assim como o Face também, eu acho que depois eu vou conversar aqui com o Nityananda, porque uma das vantagens do Meet é que eu posso compartilhar a tela. Então, eu posso preparar a aula, certo? Com slides e dar aula compartilhando a tela, mostrando os slides. Eu não sei se o Face vai poder fazer isso. Eu sei que o YouTube não faz. O YouTube não faz e você tem que ter um programa separado para poder fazer. Tem que ter um programa para separar. Então, aí eu preparei, eu dei a aula,
sem os slides, mas dei também a aula em casa, gravei com os slides, certo? E todas as duas estão lá no Maiapu TV, e a aula com slides, assim, chama muito mais atenção, tem um apelo visual, né? A aula, o verso era Narayana Namaskrit Cha, Naranchaeva Narottamam, Devim Saraswati Vyasam, Tato Jaya Udiraí, que dizia que antes de recitar Srimad Bhagavatam, devemos oferecer nossas respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana. Bom, eu falo Narayana, mas na sua mente, que imagem aparece quando eu falo Narayana? Para alguns, Narayana até que dá para aparecer a imagenzinha de Narayana, mas poucos sabem que Narayana é Mahavishnu. Narayana é Karana da Kashai Vishnu. Então, muitas pessoas associam Narayana com Paramatma, de 4 braços no nosso coração. Aí, na aula, eu trazia uma imagem de Narayana, de Mahavishnu, que é a causa da criação material, que é o reservatório de todas as entidades vivas. Então, eu estou agora só falando, mas quando eu estou falando agora, eu apresento um slide com a forma de Narayana, é mais fácil da pessoa lembrar depois. E o pior, aí vinha Narayana, eu ofereço de respeitosa reverência a Narayana, a personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi. Poucos devotos sabem quem é Nara Narayana Rishi. Às vezes pensam que é uma pessoa só. Não é. Nara Narayana Rishi é uma encarnação de Krishna, de Narayana, e uma encarnação de um devoto perfeito, do ser humano perfeito, que é Nara. Narayana e Nara. Nara, Narayana, Rishi. São irmãos. Só que um é uma encarnação, um avatar, encarnação de Deus. E o outro é um ser humano perfeito, Nara. Aí eu coloco a imagem. Aí fica mais fácil do devoto memorizar e lembrar quem é Nara Narayana. Daqui a um mês, ele vai mais fácil de conseguir recordar. Então, eu utilizei um pouco da tecnologia do ensino virtual para a consciência de Krishna. Porque essa é a ideia. Então, eu preparei a aula. Quem quiser pode assistir lá. E pode assistir as duas e vai ver que elas são muito parecidas, né? Mas vai ver que a aula que tem os slides é muito mais atrativa. Que eu usei um recurso. Né? Ok. Obrigado, Clevilton. Posso fazer uma pergunta? Pode. Enfim, você pudesse falar um pouco sobre... Você falou sobre os deveres aí, né? E a família, eu acredito que seja um dever material, né? Você pode falar um pouco sobre esse dever? Isso. Então, vou falar um pouquinho mais. Então, você está nesse corpo humano, certo? No corpo animal, não. Porque o corpo animal não tem regra. Ele já é guiado diretamente pela natureza. Mas o corpo humano, ele não sabe o que deve fazer e o que não deve fazer nesse mundo. Ele não sabe. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. O ser humano tem pouco domínio da natureza. A natureza, assim, não coloca instintos nele. Não coloca tantos instintos nele. Então, o ser humano, ele necessita de aprender. E de onde ele vai aprender? Quais são as fontes de aprendizado para o ser humano? Ele tem seu pai, sua mãe, seus amigos, né? A sociedade, a escola. Só que a escola, ela também não, infelizmente, a escola vai aprender de onde? A escola vai aprender de onde? Qual é a fonte de conhecimento da escola? A fonte de conhecimento da escola deveria ser as escrituras. Deveria ser os Vedas.
Ou deveria, pelo menos, como os gregos, ser o pensamento das pessoas mais velhas, como os gregos, Sócrates, Platão, eles valorizavam aquelas pessoas. Né? Mas, então, agora, a escola tem que se basear em um padrão moral, ético, para formar o cidadão, para formar o ser humano. Esse padrão moral ético, ele é dado pelos Vedas. Os Vedas dão. Então, todo padrão moral ético, ele vem dos Vedas. Certo? Agora, nos Vedas pode ter alguma coisa a mais, mas não tem a menos. Ele tem tudo. Então, você pode estudar Sócrates, Platão, você pode estudar todos os filósofos modernos, Nietzsche, pode estudar Freud, tudo o conhecimento, todo o conhecimento dele está nos Vedas. Jung, tudo está nos Vedas. Nos Vedas. Então, os Vedas, ele dão o conhecimento de acordo com as qualidades das pessoas. E para cada ser que tem uma qualidade diferente, por exemplo, a mulher, aí ele dá Striya Dharma. O homem, Pumsa Dharma. O Kshatriya Dharma. Dharma quer dizer os deveres. Então, dá os deveres. Dá os deveres para o filho, dá o dever para o pai, para a mãe. Ele explica tudo detalhadamente, como a gente deve se comportar, porque a gente não sabe. A gente não tem instinto. A gente simplesmente fica confuso nesse mundo. A gente tem que ser guiado pelos Vedas. Então os Vedas, eles oferecem para as pessoas essa guia, esse manual. É como Deus criou esse mundo. Mas quando Deus criou esse mundo, ele também deu um manual para você saber viver nele. Assim como eu comprei esse computador e junto com o computador vem um manual para eu operar ele. Eu posso até operar ele sem olhar o manual, mas eu vou fazer coisa errada e vou demorar mais para chegar cumprir meus objetivos. Então, os Vedas dão esse Dharma. Então, Ajna, ele tinha um Dharma de Kshatriya, de defender a sociedade. Mas ele também tem o Dharma de ser filho. Ele também tinha o Dharma. Às vezes, esses Dharmas entram em conflito e criam a confusão. Então, aí você tem que ter um mestre espiritual que possa dar o Dharma espiritual, porque com o Dharma espiritual você resolve todos os problemas. O Dharma espiritual, ele é absoluto, ele serve para tudo. O Dharma espiritual. Se você cantar Hare Krishna, se você for um devoto de Krishna, se você oferecer tudo que você tem para Krishna, se você presentear Krishna, então isso vai deixar você satisfeito, seja qual for o seu Dharma material. Seja qual for. Então Ajna, ele estava com esse conflito de Dharma, esse conflito psicológico nele. Né? Que embora aquelas pessoas fossem agressores, e como agressores eles devessem ser punidos, né? Ainda assim, existiam outros dharmas que diziam que ele não deveria punir essas pessoas. Então, para conciliar esses dharmas, você precisa do dharma espiritual. Nesse momento, às vezes, o dharma espiritual tem que intervir para resolver problemas existenciais muito sérios. De modo geral, nem tanto, né? A gente pode conviver com o dharma material e o dharma espiritual tranquilamente, de um modo geral. Mas situações específicas, não. Você sabe que um mestre espiritual não precisa dizer você tem que trabalhar, você tem que manter sua família, você tem que cuidar dos seus filhos. Não precisa. Isso aí é o dharma material. O mestre espiritual geralmente se preocupa em dizer você não é o corpo, você é a alma espiritual. Se preocupe com sua vida espiritual. Cultive sua vida espiritual.
enquanto você executa seu Dharma material. Dharma material é para executar. Um não é excludente do outro. Um é paralelo ao outro. Paralelo. Você segue seu caminho espiritual juntamente com o seu Dharma material. Juntamente. Ok? Pronto, falei quase 15 minutos, só do Dharma. Mas se fosse estender mesmo, a gente passa a noite todinha falando de Dharma, né? Porque tem muita coisa em relação a Dharma, né? Coisas boas. Cláudio, quer falar alguma coisa? Não, tudo bem, Ana. Foi tranquilo, né? Eu gostei bastante, explicações bem detalhadas. Aí eu vou ter que pegar rever esses estudos novamente, né? Para ampliar mais. E ver o seu vídeo que você falou, né? Está em Maiapu TV, né? Sim, o meu vídeo está no Maiapu TV. Se você quiser assistir todos os meus vídeos, que todos os meus vídeos não estão lá. Eu estou produzindo 2 vídeos por dia, de 5 minutos. Um de manhã e outro à tarde. De manhã eu dou bom dia, de noite eu dou boa noite. Daqui a pouco eu vou produzir o vídeo da boa noite. Boa. Aí de manhã eu leio um verso do Bhagavad Gita, 5 minutinhos. 5 minutos com as palavras de Krishna para 24 horas com Maya. Então, esses 5 minutos tem que ser bem forte, né? Exatamente. Porque aí eu tenho esses vídeos lá e você vai ter que procurar o meu canal. Eu vou escrever aqui. Tá bom. Hari Chakra. Hari Chakra. Aí tem aula de física lá, porque eu sou professor de física, certo? Tem professor de Muito física. bom. Mas aí você seleciona lá, né? A não ser que você queira estudar física. Pronto. Aí botei aí no chat. É o meu canal. Não escreve Hari Chakra canal, não, certo? É Hari Chakra só. É o canal do YouTube. Ok? E lá no Maiapu TV, eu aconselho vocês a não só ver as minhas aulas, na minha aula, porque a minha aula é uma aula só, mas tem muita gente dando aula muito boa lá. Quando eu posso, é porque 8 horas da manhã é um horário comercial, né? Eu não tenho essa disponibilidade. Mas eu procuro assistir em outro horário, assim, em outro horário, fazendo outra coisa. Às vezes eu vou para a academia, coloco meu celular tá, amarrado no braço e eu vou fazendo meus exercícios lá, né? E vou assistindo a aula. Vou assistindo a aula. A Tcheredeva deu aula, já deu 2 aulas lá, Maharaj Navanti já deu 2 aulas. Dia 23 vai ser Lokanatha Swami. Eu nunca assisti uma aula de Lokanatha Swami. Nunca assisti. Vou assistir. Né? E é um devoto muito antigo de Srila Prabhupada, né? E eu vou dar aula novamente lá, Misericórdia de Krishna, vai ser dia 25 de fevereiro, ao vivo. É o dia de Nityananda, viu, Nityananda? Esse é o dia, viu? Nityananda é o devoto aqui, que está assistindo a aula. Então, Nityananda, dia 25, jejum até meio-dia, e eu vou dar aula. Aí, essa aula, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou dar aula, assim, como eu estou dando agora, sem nenhum preparo, mas eu vou preparar uma aula no Meet, direitinho, gravada, e depois eu coloco lá no canal do YouTube. Tá bom, então. Ok, Cláudio? Prazer em conhecê-lo. Quando vier a Recife, visite a gente. A gente está com um projeto aqui de uma construção de um templo, né? Shabakti já morou aqui em Recife. Shabakti é aí, de vocês aí, de Manaus. Isso, exatamente. E já morou aqui em Recife um tempão, mas agora a gente está procurando uma sede própria. Vocês de Manaus aí já têm a sua sede própria, por misericórdia de Krishna. Isso, misericórdia mesmo. Foi conseguido um lugar que eu vejo as fotos que o Ishabakti posta, é um local bem limpo, eu achei muito limpo, muito organizado, assim. Recife tá, eu quero também um desses. Só que o projeto da gente é um pouquinho diferente, porque o projeto de Manaus, o templo é em Manaus, né? E eu não sei se o local onde foi comprado o templo, os devotos têm condições de comprar casa naquele local. Não sei se eles têm condição, porque é um local caro. Então, em Recife, eu pensei assim, eu não posso construir o templo
num local onde os devotos não vão ter condição de comprar as casas e morar perto. Eu vou comprar um templo num local semi-urbano, ou seja, que seja uma área praticamente rural. Então, aqui o projeto é assim. Mas que também não fique distante, porque a pessoa vai ter que ir para a capital, para o centro da cidade, para trabalhar. Então, fica a 40 minutos de carro, só estrada boa, só estrada asfaltada do centro. 40 minutos. Certo? E, ao mesmo tempo, tem terrenos assim que a pessoa pode... Eu agora mesmo comprei um terreno, 12.500. 12.500. E para construir, eu gasto uma casa simples, eu vou gastar no máximo 25 mil reais. Então, 12.500 mais 25 mil reais, são dá 37.500. Onde é que eu vou encontrar uma casa por 37.500? Nem um barraco na favela eu consigo isso. Não consigo. Onde é que a cidade que o senhor vai fazer esse templo? É em Recife? Recife. Entendi. Recife. Não é nem o grande Recife. Recife mesmo. A cidade de Recife. No bairro da Guabiraba. Pois eu até descobri o que é Guabiraba. Certo? E lá tem muitos... Eu comprei, mas tem um monte de terreno lá. Um monte de terreno. Para todos os tamanhos, todos os preços. Né? E o meu terreno eu comprei porque é vizinho ao templo, né? O meu terreno eu posso até muro com o templo. Eu abro um portão e já passo direto para o templo. Aí eu estou com esse projeto aí, projeto legal, não é só meu, é de todo mundo. Nityananda, que está assistindo aqui, sabe que ele também participa, vai ajudar, né? E outros devotos também. E a grande maioria tem aprovação da pessoa aqui, porque a administração aqui é participativa. Quem manda aqui é o povo. O que o povo quer, a gente faz. Né? Então, aí a gente quer trazer... Né? Vocês, eu não sei como é que é a vida de vocês, mas se vocês, por exemplo, são jovens, não são casados, ainda não compraram sua casa própria, se vocês se morassem em Recife, onde é que vocês iam comprar a casa próximo do templo? Próximo do templo. Onde é que você ia morar com a sua família? Próximo do templo. E esse próximo dá para ir para o centro da cidade com facilidade, só ia ter um carrinho. Quase todo mundo tem um carrinho, né? Olha, você está me convencendo aí, hein? Você está me convencendo aí. Não, você é de Manaus. Eu não posso convencer você para vir para Recife, vai mudar a sua vida totalmente. Antigamente a gente fazia isso. Eu sou jovem ainda, tipo, eu tenho que construir muita coisa, e, pô, vamos... Mas você tem pai, tem mãe, tem irmão, tem família. Tudo aí em Manaus. Você vai para um local onde não tem nada? Não. Eu já fui devoto, já morei, já fui presidente de Manaus, já fui presidente de Belém, já fui presidente de Fortaleza, já trabalhei em Salvador, já passei um ano em São Paulo, eu rodei o Brasil quase todo. Voltei para Recife. Por quê? Porque eu sou recifense. Minha mãe estava aqui, eu tinha que cuidar da minha mãe. Verdade. Eu sou recifense. E minha mãe já se foi, mas tem minha família, minha irmã ainda está aqui, meu irmão ainda está aqui. Entendeu? Meus amigos também estão aqui. Aí eu criei uma raiz também, porque arrumei trabalho, emprego, né? Então vocês também, vocês são de Manaus. Eu acho que eu vi muitos devotos, né? Experiência pessoal, indo morar em Vrajadama, Caruaru. Não ficava um, porque não era de Caruaru. Todo mundo saía. Agora já tem uma leva lá. Vai dar um tempinho, quando começar a ter filho, quando começar os pais envelhecerem, vai sair de novo. Porque a gente tem que fazer projetos aí em Manaus, vocês têm que fazer projetos para vocês aí, porque pregue para onde você mora, onde você está, onde você vive, porque aí você vai poder ficar a vida toda pregando aí.
Eu acho, né? Sim, não, você tem razão. Essa foi só uma brincadeirinha. Mas, assim, aqui em Manaus, aqui no Amazonas, se eu não me engano, tem. Assim, eu sou bem novo aqui no movimento. O Cláudio ele deve até saber mais que eu sobre isso, que ele também é de Manaus. E tinha uma fazenda em Altazes, né? Uma Isso. cidade, né? Tinha uma fazenda em Altazes, eu não sei o que aconteceu, enfim. Mas aqui em Manaus é centro cultural, né? Apenas, então, tipo, é uma vez por semana, uma coisa assim. Altaz, eu acho que não tem mais nada lá. Por quê? Porque era um bocado de devoto gringo, italiano, não sei o quê, todo mundo de outro país. Olha, se dentro do Brasil já não dá certo você ir de um lugar para outro, certo? E ficar a vida toda lá, imagine vir de outro país. Foi um lugar bom, conseguiram terra, tal, mas não, ao meu ver, artificial. Artificial. Correto. Não é da terra, é tudo importado. Concordo com o senhor, ouvindo assim, realmente tem que ser, se for fazer uma comunidade, tem que ser o pessoal daqui mesmo, né? Porque, enfim. Isso. E também não fazer lá num buraco longe que você não pode sair para trabalhar. Você vai, vamos viver da terra. Quem está acostumado a viver da terra? Muito difícil. Muito difícil. Porque agora tem uma estrada, uma ponte, entendeu? Agora dá para ligar certos municípios, como Itacoatiara, que dá para ir e voltar, entendeu? Isso é um projeto bom. Ótimo, ótimo, Já ótimo. melhorou isso aí. Aqui em Lá é Recife muito longe você mesmo. precisa de Vamos um conversar, carro. Cláudio. Aqui em Recife você precisa de um carro. Lá em Manaus você precisa de um barco. Exatamente. Se você Mas tiver agora um já tem uma barco, ponte. você no instante chega. Mas agora tem uma ponte. Aí essa ponte facilitou um tanto, Sim. dá para ir e voltar, entendeu? De ônibus, tranquilo. Tá ótimo, tá ótimo. Vai ficar que nem Recife. Aqui Recife é a cidade das pontes. Tem umas 10 pontes que passa um rio aqui, passa 2 rios aqui pela cidade. Certo? Aí tem um Aí monte de tem ponte. Iranduba, Manacapuru, tem lugares bons, entendeu? Se Então, vamos projeto fazer ter crescer, um fica templo ótimo. comunitário lá, de um lugar barato para poder os devotos morarem próximo, porque a deidade de Manaus está com problema. Nityananda levantou a mão, viu, Nityananda? Eu vou só terminar essa fala aqui. A deidade de Manaus está com problema, que a deidade é para ser adorada todo dia. Não é para adorar só no sábado e domingo, não. É para ser adorada todo dia. Mas como é que vai adorar a deidade todo dia se você mora longe? Se o devoto mora longe, só vai poder adorar a deidade todo dia se o devoto estiver morando perto. Né? Aí Eu, um, eu até um, poderia morar perto, mas eu não sou brahmana, né? Aí tem que. mas já ajuda, porque é uma questão de tempo, né? Você não é Eu, brahmana hoje. Hoje você não é brahmana. Mas mas. daqui a 1 ano, 2, é Nossa, questão de tempo. sim. Passa tão rápido, é porque você é jovem. Eu que estou com 60 anos, o tempo passa rápido. Né? Passa 10 anos, no instante passa. 10 anos, no instante passa. Nityananda, você tem algo para colocar aí? Sim, Prabhu. Reverências aí a todos. A minha pergunta, desde o início, era a seguinte: o senhor no início aí falou que a Arjuna estava deprimido para poder lutar. Daí que desenrolou-se a Bhagavad Gita em cima dessas dúvidas de Arjuna. Então, eu anotei aqui, os Kurus e os Pandavas também, em sua totalidade, ou em grande maioria, eles estavam realmente 100% de acordo com o enfrentamento, com a batalha, ou totalmente simpáticos à opinião, no caso, chegou ao ponto de irredutível, né? Porque houve várias tentativas de conciliação. Krishna tentou, então eles ficaram irredutíveis, cada um em uma opinião, mas isso, os líderes, eu queria saber se o exército de cada um, em sua totalidade, essas personalidades que a Juna ia ter que enfrentar, parentes, mestres, etc., tal, eles estavam realmente com essa mentalidade de oponentes ali, eles compraram a causa, ou eles estavam ali seguindo
ordens e não significando que eles estavam exatamente. Eles tinham esse poder de interferir nessa decisão dos líderes, né, de Arjuna, com os Pandavas e de Dhritarashtra, né, ou era Dhritarashtra que decidia, e eles estavam ali por uma ligação familiar e estavam cumprindo ordens e estavam lutando pelo dever de lutar. Porque aí, eles estando na prática em oposição a Krishna, no caso dos Kurus, quem é contra Krishna são os demônios, né? Então eles estavam momentaneamente numa posição demoníaca, né? Agora, só voltando antes da pergunta, a guabiraba que o senhor falou ali do terreno é uma fruta. Tem um doce muito bom dela, doce de guabiraba. Isso é outro assunto. Meu irmão tem várias mudas, eu posso pegar com ele depois para levar para o templo, a nova sede. Mas a minha pergunta era essa: eles estavam mentalmente, realmente comprando a briga, estavam numa posição que seria, ao final das contas, de já que eram oponentes, em oposição a Cristo, eles estão demoníacos, né? Porque o dilema de Arjuna era esse, mas podia ser que Arjuna dissesse, não, eles estão contra Krishna. Então eles estão aí, afinal de contas, e no fundo era mesmo, porque a pessoa não queria dar nem um palmo de terra para o outro, quando era a vez do outro governar. Então talvez fosse um, um fator que amenizasse um pouco. Krishna poderia talvez até ter levantado essa questão para Arjuna. Não, Arjuna, mas eles estão agindo de maneira demoníaca, porque nem um palmo de terra. Você bem sabe aí que você viu que eles não concordaram. Então, há como saber isso aí? Outra pergunta que eu já adianto por final, se for possível, que eu já tive desde a primeira aula ali, a Bhagavad Gita, ou então se quiser eu faço depois, para não confundir. Porque a Pode Bhagavad ser. Gita, Krishna diz que foi, antes dele estar ali conversando com a Arjuna, ele diz que foi falado esse Bhagavad Gita há milênios atrás para o Deus do Sol. Só que a circunstância da Bhagavad Gita, como nós conhecemos, todo o relato, é em função da batalha, da guerra, dessa divergência dos Kurus com os Pandavas. E o Deus do Sol estava lá em outra circunstância. Então, Krishna passou uma essência do conhecimento, ou Krishna relatou, não, porque essa batalha de Kurukshetra ela existe simultaneamente em vários universos. Arjuna e todos esses personagens, Prabhupada explicava que são uma alma só, Arjuna é uma alma só, mas ele está dividido ali em múltiplos Arjunas, simultaneamente brigando a batalha de Kurukshetra em vários universos. A cada momento isso está acontecendo. Então, a circunstância de Krishna ter falado para o Deus do Sol, eu acho que isso não tem relato em canto algum, né? Porque deve ter sido outro tipo de Bhagavad Gita, só uma essência, ou Krishna relatando, olha, esse Bhagavad Gita veio da dúvida de Arjuna, quando eu estou com ele simultaneamente, vivendo esse passatempo dos Pandavas com os Kurus, etc. Tal. Então, eu acho que eu nunca ouvi falar de alguma menção a que tipo de Bhagavad Gita foi citado aí foi falado por Krishna para o Deus do Sol, se a circunstância era completamente diversa, né? O Deus do Sol está lá no Sol e Krishna lá não tem nenhuma batalha de Kurukshetra. Então são essas as minhas colocações. Então vamos começar pela primeira, né? Primeira colocação, você pergunta sobre
Faça de novo aí, que Primeira terminou. colocação como a Juna estava Hum. em ansiedade por Pronto. enfrentar os parentes, Me lembro né? agora. Me lembro, me Qual era lembro. a psicologia, o psíquico de cada guerreiro ali? Eles compraram Todos realmente, guerreiros. eles compraram realmente essa oposição a Krishna. Eles estavam realmente achando que não vamos dar nenhum palmo de terra, ou estavam cumprindo ordens. Porque se estavam só cumprindo ordens, é diferente deles realmente estarem ali, não, vamos lá. Então era uma posição demoníaca, né? Eles não eram assim tão, naquele momento não seriam tão personalidades comuns assim e mestres, etc. Tal, não. Eles estavam, no meu entender, numa posição inferior ali, em oposição a Krishna, né? Quem se opõe a Krishna é demônio. Então, ali no campo de batalha de Kurukshetra existia dois tipos de guerreiros oponentes. Aqueles que eram realmente demoníacos, né, como Duryodhana, né, e seus irmãos, né, e outros, né, como Shakuni. Então, esses eram realmente pessoas que não eram completamente avessas a Krishna, mas eles não achavam não entendiam que Krishna era a suprema personalidade de Deus, não entendiam o caráter divino de Krishna, não entendiam. Respeitavam até Krishna, mas não achavam que ele era aquele ser divino, né? E outros que aceitavam Krishna como a verdade absoluta, a pessoa divina, mas que estavam atados a, como você falou, ordens, né, que seriam a um certo tipo de dharma, certo? Um certo tipo de dever prescrito. E não podiam deixar de lutar, mas eles já sabiam que iam ser derrotados, porque Krishna estava do outro lado, né? Porque Krishna estava do lado dos Pandavas, e eles sabiam que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Então, Bhishma, Dronacharya, mesmo Dhritarashtra, ele sabia que Krishna era a suprema personalidade de Deus e que a vitória estaria sempre do lado de Krishna, sempre. Então, mas eles tinham que lutar, porque eles estavam apegados ao Dharma. Então, eles não conseguiam se desvencilhar do Dharma. E Krishna queria liberar eles, queria tirar eles desse mundo material e levar eles para o mundo espiritual. Então, esses guerreiros que eram devotados a Krishna, mas iam lutar contra Krishna, né, foram para o mundo espiritual, né? E os outros conseguiram ir para os planetas celestiais, porque morreram no campo de batalha, né? Então, o Kshatriya, um guerreiro que morre no campo de batalha, ele é promovido aos planetas celestiais, né? Então, mesmo Duryodhana e mesmo assim pessoas que lutaram contra Krishna, eles foram promovidos a um planeta celestiais e talvez até a liberação, porque eles morreram na presença de Krishna. Então eles eram foi muito auspicioso. Nada que Krishna faz prejudica ninguém. Tudo que Krishna faz, mesmo quando Krishna mata um demônio, esse demônio alcança a liberação, né? Mas Krishna que ele tinha um plano, né, de estabelecer a religião, aí então ele teve que eliminar certas forças da Terra, né? Porque quando os semideuses assim lutam com os demônios, né? Os semideuses eles tomam um néctar e eles não morrem, né? Porque eles tomam néctar, certo? Aí eles se rejuvenescem. Mas os demônios morrem, né? Aí eles lutam lá em cima e morre o demônio, nasce aonde? Na Terra. Então a Terra ficou cheia de demônios, aí Cristo teve que fazer uma limpeza para mandar eles de volta para os planetas celestiais, né?
Então, aí Krishna criou esse arranjo. Mas você veja que Krishna não lutou, porque Krishna matou demônios antes de Kurukshetra, né? Antes. Mas depois ele fez um arranjo para seus devotos matarem os demônios. Seus devotos. Ele mesmo não lutou mais. Krishna só observava. Então, Duryodhana mesmo não era inimigo de Krishna. Era inimigo de Arjuna. Mas não era inimigo de Krishna. Entendeu? Só lutou contra Krishna porque Krishna estava do lado dos Pandavas. Mas ele não tinha intenção, ele não tinha nenhum gosto de lutar com Krishna. Não é? Diferente de outros demônios que assim, queriam lutar mesmo com Krishna e matar Krishna. Então, assim, tem guerreiros que eram não demônios, não tão demônios, né? Eles estavam ali no Krishna. Estavam assim, do lado contrário a Krishna. Ok? E a outra pergunta, você perguntou sobre... Antes, estão saltando fogos aqui. Ah, é? Se você estiver ouvindo, tá ouvindo aí? Estou ouvindo os fogos. Mas vou fechar a janela aqui. Só uma observação, duas, aliás, que eu acho que os Kurus, eles não sabiam, assim, você falou aí que Dhritarashtra, ele já sabia que os guerreiros lá dos Kurus que iriam perder, porque Krishna estava do outro lado, mas foi dada a opção a eles de escolher ou o exército de Krishna ou Krishna. E eles escolheram o exército, né? Outra coisa que eu acho assim, baseado no que Prabhupada falou de Arjuna, não, não, Arjuna não vive em Goloka Vrindavana. Arjuna está eternamente nos mundos materiais, nos universos materiais, vivendo esse passatempo da Batalha de Kurukshetra. Então, é um tipo de liberação, porque foram mortos por Krishna, pelo exército de Krishna, mas não é a liberação de voltar para Goloka Vrindavana, né? Ou os planetas celestiais. É a liberação, eu acho que de estarem vivendo o passatempo com Krishna, né? A outra pergunta era sobre se existe algum relato, algum conhecimento de que tipo de Bhagavad Gita foi falado anteriormente ao Desde do Sol, se as circunstâncias eram diferentes, né? A que nós conhecemos, essa Bhagavad Gita, é da Batalha de Kurukshetra. E a que foi relatado para o Deus do Sol, foi um relato da Batalha de Kurukshetra ou foi, por acaso, uma essência do conhecimento que está lá na Bhagavad Gita? Ok. Então, o Bhagavad Gita, ele é a canção do Senhor Supremo. A canção do Senhor Supremo. E essa canção do Senhor Supremo, certo? Ela trata de 5 temas. E toda vez que o Senhor Supremo tratar desses 5 temas, em qualquer lugar, ele está falando o Bhagavad Gita, certo? Kala, que é o tempo, Prakriti, que é a natureza, Jiva, que é a entidade viva, né? Ishvara, que é o controlador supremo, né? E os 3 modos da natureza, né? Eu acho que é esse. Kala, deixa eu ver se eu me lembro, se eu esqueci algum. Kala, Prakriti, Jiva, Ishvara e os 5 modos da natureza. Está faltando um, né? Karma. Karma. É o Karma, a Prakriti, o Kala, a Jiva e o Ishvara. Esses 5. Então, sempre que Krishna fala
o conhecimento sobre esses 5 temas, isso é o Bhagavad Gita. A circunstância pode ser diferente. Ele instruiu o Deus do Sol sobre esses 5 temas. Então, ele falou o Bhagavad Gita. Falou o Gita. Ok? Ok. Agora, o passatempo da Batalha de Kurukshetra, que Arjuna participa, aí é um passatempo. Sempre Krishna repete esse passatempo em vários universos, né? Aí Arjuna é um devoto de Krishna, sempre acompanha Krishna para ajudá-lo nesse passatempo, de diferentes maneiras, né? Então, Mahabharata não é exatamente, não precisa ser exatamente igual a esse, né? Parecido, né? E Arjuna vai estar lá representando, né? Como, por exemplo, a pessoa faz uma peça de teatro, mas não é sempre igual, né? Sempre tem uma variação. Ok? Gente, são 9h37, né? Está na hora da gente dormir para poder acordar no Brahma Muhurta. Isso aí. Fazer o Mandalastic. E eu ainda vou dar o meu boa noite aí para os devotos do Brahma Sanhita. Ok? Então, muito obrigado. Se Cláudio quiser botar o seu telefone aqui, aí, Cláudio, eu posso sempre mandar, como eu faço para Clemilton e para Tainá, eu posso sempre mandar aulas e áudios assim de bom dia, de boa noite, e avisar pronto, aí essa aula vai estar gravada. Tá certo. Eu vou mandar essa aula também, que vocês não estão nos grupos aqui de Recife, mas eu mando, então, no particular, para Clemilton, para Tainá, para Cláudio. Vocês passam para outras pessoas. Tem o Krishna West, né, Prabhu? Eles podiam entrar para o Krishna West. Pode ser também, se vocês Recife. quiserem, eu coloco vocês no Krishna Oeste. Tá bom, Certo? Tá. Que é um grupo que a gente conversa e sai algumas notícias. E eu sempre coloco. Aí, se eu mando no grupo, aí eu não vou precisar mandar mais para vocês, que já está no grupo, aí você já... Se ficar mais fácil para o senhor, pode adicionar. Não, eu até gosto de mandar pessoalmente, porque eu gosto, esse serviço que eu faço é para então me lembrar dos devotos. Me lembrar. Você manda no grupo, você não lembra dos devotos. Tá no grupo. Boa, não, então manda no privado para mim, que eu gosto também, que eu dou bom dia. Se eu manda sempre as fotinhas lá, né? Aí o povo fica admirando. Eu não tenho nenhuma deidade aqui ainda, nenhuma múrtia. Aí o povo fica... Aí eu mostrei até para um outro amigo daqui. Aí, poxa, olha só como é bonito, tá aqui, cheio de flores. Compartilhei também. Tá bom, então. Obrigado. Ok, Cláudio. Eu vou mandando para você. Hare Krishna, boa noite a todos. Hare Krishna. Haribo. Haribo. Vou tirar a gravação, que aí estou encerrando a aula. Quando eu paro de gravar, aí não é mais aula. Ok? Hare Krishna. Interromper a gravação.